Olá, começamos agora mais um Frente a Frente, hoje com a participação da economista Luciana Caetano, professora da Universidade Federal de Alagoas, professora doutora, que hoje nos fala sobre os desafios do governo Bolsonaro que vão da política ao social e, claro, passando pela economia. Economia com déficit fiscal de 148 bilhões e índice de desemprego na casa dos 12%. O que se vislumbra no cenário econômico inicialmente, professora? E obrigada por estar aqui novamente conosco. Nossa, eu que agradeço pela oportunidade. Além do déficit fiscal e de uma taxa de desemprego muito elevada, a gente tem aí a dívida líquida pública, ela cresce desde 2016, chegando à casa de 53%, hoje em torno de 3,6 trilhões de reais. E isso, de um certo modo, também compromete a capacidade de intervenção do Estado, visto que grande parte da arrecadação vai para honrar esses compromissos. E você tem também aí uma reforma trabalhista que tende a precarizar muito, cada vez mais as relações de trabalho, comprometendo a massa salarial, que é o que assegura o consumo. Então, a partir do momento que você tem uma queda do consumo atrelada a uma queda da massa salarial, você compromete também a taxa de investimentos para o futuro em uma economia cuja taxa do PIB está prevista aí para 1,2%, que já é uma expectativa reduzida do Banco Mundial. Então, a gente tem aí um cenário complicado do ponto de vista da macroeconomia, e a gente tem também um problema maior, que é uma crise política dentro do próprio governo, posto que você tem aí uma crise institucional interna e uma dificuldade de diálogo entre o Poder Executivo e a sua equipe hoje ministerial. Como visualizarmos essa crise que a senhora coloca, por exemplo, entre o presidente eleito, né, o presidente que está na condução de todo esse processo de mudança, como também na equipe econômica, na equipe de trabalho, no primeiro escalão, e a relação com o Congresso Nacional? Tem um agravante aí, que é uma reforma administrativa que acontece de forma atabalhoada e que, de um certo modo, esvazia pastas que são importantes, que davam respostas à sociedade, principalmente a grupos mais vulneráveis, como indígenas, quilombolas, mulheres, comunidade LGBT. Então, o esvaziamento dessas pastas, colocando-as como um apêndice de ministérios com as quais elas não dialogam bem, ou então eles se contrapõem em termos do que defendem, já por si só já causa uma crise institucional e uma tensão política entre o governo e a sociedade. Para piorar, você tem aí uma dificuldade de entendimento entre aqueles que compõem a equipe de governo, dando sinalizações distintas para temas que são relevantes e que seriam importantes para acalmar essa sociedade. Ou seja, o governo não dá uma sinalização clara de que direção tomar. E isso, obviamente, provoca tanto uma crise política interna, como também um desgaste político entre o governo e a sociedade, que joga sobre esse governo uma grande expectativa. Sem falar que a própria disputa eleitoral, ela já se dá num campo de tensão muito grande e que há uma oposição que se fortalece a cada dia, que são os movimentos de esquerda que estão dispostos a fazerem uma frente de oposição muito forte a esse governo. Ou seja, se ele já tem uma oposição constituída a partir do resultado da eleição e se internamente ele não se organiza para manter pelo menos uma relação amistosa com aqueles que ele elegeram, obviamente você vai ter aí um desgaste muito cedo de um governo que já começa muito mal. O super-ministro da Economia, Paulo Guedes, condicionou, né, com a equipe econômica que foi formada, o desenvolvimento do país, nas perspectivas que foram apresentadas durante a campanha, a realização de imediato da reforma da Previdência. Os mercados, na relação com o governo, das expectativas, como fica nessa situação hoje em que a reforma da Previdência já não está sendo colocada mais na prática por conta da relação com o Congresso, que ainda está sendo formada, talvez não se consiga a aprovação nos moldes em que foram apresentados durante a campanha. Com certeza. O fato de o governo enfrentar dificuldades em relação a colocar na pauta a reforma previdenciária da forma como ela foi desenhada inicialmente, atendendo a demanda do mercado, é um outro elemento que dificulta cada vez mais o diálogo desse governo, tanto com a sociedade quanto com esse segmento que é o mercado, com
de olho nesse nicho de mercado como uma possibilidade de investimentos futuros, que é a Previdência Complementar. E o governo, obviamente, vai ter que enfrentar mais essa disputa dentro do Congresso, considerando que os movimentos de esquerda vão continuar pressionando para que essa reforma não entre na pauta, ou pelo menos que ela não seja aprovada da forma como ela é apresentada à sociedade inicialmente, posto que ela prejudica principalmente as camadas de baixa renda. Pois é, porque no governo Temer, no final, né, já houve a reforma trabalhista e, claro, a reforma trabalhista, a consequência foi uma precarização, né, do trabalho em geral, e como também a redução da contribuição, digamos assim, previdenciária. Sim. Então, sim. A reforma vem da Previdência no momento em que o setor já está combalido, digamos assim, de recursos. Então, qual seria o objetivo? E o mais grave é que essa reforma previdenciária, ela não toca nos pontos cruciais, por exemplo, que é exatamente cortar de quem é mais favorecido. Você pega, por exemplo, as Forças Armadas, você pega o Poder Judiciário, e você pega o próprio Congresso Nacional, pega as aposentadorias e compara com o resto da população. Se você vê, essas pessoas estão blindadas, esses segmentos estão blindados. Então, a reforma previdenciária, ela é imoral, posto que quem a propõe não se propõe também a cortar na carne. E aí isso, de um certo modo, gera uma dificuldade maior do governo em convencer a sociedade de que essa reforma previdenciária é necessária, posto que ele próprio não se propõe a fazer os cortes onde eles são necessários. Então, isso é extremamente complicado. Em relação ainda à forma de negociação política com o Congresso para viabilizar a aprovação das reformas. O presidente Bolsonaro preferiu negociar com as bancadas ao fazê-la com as lideranças, ao fazê-la com as lideranças como era o hábito nos governos anteriores. Na sua opinião, muda alguma coisa ou não na essência dessa negociação? Olha, Gorete, o grande problema é o conteúdo dessas reformas, considerando que grande parte dela passa por um corte de gastos em setores que são estratégicos e o governo não consegue cortar onde efetivamente você tem excesso. Se a gente pensar, por exemplo, em todas as mordomias auferidas por alguns segmentos da sociedade e você perceber que esses setores continuam blindados e que essa reforma ela não corta onde efetivamente é preciso, se a gente considerar, por exemplo, que um não reajuste do salário mínimo não pode ser considerado uma medida estratégica para você desenvolver o país, considerando que isso vai ter impactos sobre, inclusive, a própria dinâmica da economia, essa reforma ela vem mais em questões pontuais que, ao invés de criar condições para o desenvolvimento do país, ele provoca travas. Então, me parece que falta uma compreensão entre os parlamentares e a equipe de governo no que diz respeito à estrutura social do Brasil. Ou seja, a gente não consolidou um estado de bem-estar social, é um país com nível de desigualdade social e com a renda ainda muito baixa, em que algumas reformas são colocadas como se nós estivéssemos numa situação da Noruega, da Suíça ou da Alemanha. Então, as reformas que estão colocadas no Brasil, tomando-se como referência países de primeiro mundo, elas são equivocadas, posto que o tecido social é diferente e essa queda do poder de consumo da população e o não acesso a bens e serviços que são essenciais para manter minimamente a qualidade de vida dessa população vai produzir campos de tensão cada vez maiores nesse governo, sem falar que isso também tem desdobramento sobre a economia. A gente não tem hoje um campo de tensão maior em uma guerra civil no Brasil porque usa-se a religião como instrumento de manipulação para acalmar as massas. Mas, diante de tudo que está posto, não me surpreenderia se a gente tivesse aí um grande levante, uma grande guerra civil em protesto a tudo que está sendo colocado, se a população compreendesse a essência dessas reformas. Pois é, mas a pergunta que eu fiz e que o seu argumento justifica justamente a visão sobre equívocos do ponto de vista de investimentos em áreas em detrimento de outras, mas é sobre
a relação do governo com o Congresso para a aprovação dessas reformas, na medida que há uma expectativa externa e interna dos mercados econômicos, mas o que dizer da forma que foi escolhida para fazer essa negociação, que não é mais com as lideranças políticas, e sim com as bancadas no Congresso, Senado e Câmara. Na sua opinião, pode surtir um resultado diferente, seja mais tranquilo para o atual presidente ou não? Olha, a gente vê um fortalecimento muito grande de alguns segmentos representativos de setores específicos, como, por exemplo, o setor que representa a bancada da Bíblia, a bancada da arma, enfim, o agronegócio, que são setores importantes que têm mais um caráter econômico do que político, e são eles, na verdade, que têm definido, em grande medida, tanto a composição do próprio legislativo quanto do executivo nas 3 esferas de governo. E assim sendo, me parece que o próprio Congresso Nacional hoje está refém desses setores, posto que são eles que financiam essas campanhas. Então, ao que me parece, você tem aí uma mudança de liderança na esfera política, transferindo o que era de responsabilidade do Congresso para os setores econômicos, através de seus grupos lobistas. Isso é ruim do ponto de vista da legitimidade desse próprio poder legislativo e do próprio executivo, que se coloca refém do poder econômico para conduzir as políticas públicas no país. Pois é, porque a governabilidade está aí colocada com um entendimento em 30 partidos no Congresso, não é? Vai ter o governo que ser fiel às propostas que o credenciaram nas urnas à presidência e preservar uma maioria congressual. Isso é uma relação, digamos assim, é uma construção, melhor dizendo, dificílima para bancadas que a gente sabe que não só o PSL, mas as bancadas da oposição bem expressivas no Congresso. Pois é, e cada vez mais me parece que o poder econômico tem assumido esse protagonismo na definição das políticas públicas que vêm sendo desenhadas no país, e a postura do Paulo Guedes é uma demonstração muito clara disso, ou seja, é um governo que desde a sua campanha, o discurso de campanha, ele se coloca muito claramente a serviço dessas 3 bancadas e sem nenhum pudor, sem nenhum cuidado, inclusive no trato com relação à sociedade e temas que são relevantes, mas que estão atrelados a grupos socialmente mais vulneráveis. Então, cada vez mais você tem uma predominância do poder econômico ditando qual é o direcionamento que a política econômica do governo deve seguir. No quesito desemprego e renda, né, a gente sabe que há milhares de obras em todo o Brasil paradas, seja pela Operação Lava Jato, seja pela crise na indústria que levou à demissão, que justifica esses 12% de desempregados no país. É uma missão hercúlea recuperar esse mercado, né? Sobretudo porque a determinação do governo é de corte de gastos, inclusive de investimentos diretos em diversas áreas. Então, a partir do momento que você tem um recuo do governo federal no que diz respeito aos gastos que incentivariam os investimentos privados, e mais ainda, quando você associa a isso outras medidas como a reforma trabalhista que tende a diminuir a massa salarial e o corte do gasto social, obviamente você tende a puxar o freio de mão, fazendo com que a capacidade de recuperação dessa economia se dê em ritmo muito mais lento. Eu não acredito que nos próximos 4 anos, se essa política for mantida do jeito que está, a gente tenha condição de uma retomada do crescimento econômico, independente dos alinhamentos que o país possa fazer com outros blocos econômicos, ou seja, nem com a economia americana, nem europeia, nem chinesa, nem da América Latina. Se o Brasil não der conta, do ponto de vista macroeconômico, das condições básicas para a retomada do crescimento econômico, considerando que o seu mercado interno é estratégico e é importante para a recuperação dessa economia, a gente vai ter grandes problemas, posto que a taxa de crescimento dos países desenvolvidos também está oscilando entre 1% e 1,2%. Portanto, a gente não pode contar com o mercado internacional, com um mercado potencial para estimular o investimento privado nos próximos anos. A gente precisa urgentemente recuperar o consumo doméstico, considerando que é um país de dimensão continental, com mais de 200 milhões de pessoas, e isso sim representa
representa um ativo importante para a recuperação dessa economia. Se nós não trabalharmos com uma perspectiva da redistribuição de renda, e é exatamente contra isso que esse governo vai, porque acha que isso é uma política socialista e comunista, quando na verdade isso é uma forma de você recuperar a economia, porque foi assim que a China conseguiu o lugar que ela tem hoje, ou seja, você tem uma política de redistribuição de renda e com o tamanho do mercado consumidor interno, você consegue levantar rapidamente essa economia, crescendo a taxa acima de 9% ao ano. Então, a gente está fazendo um efeito contrário que a China fez no passado. Investindo em educação, sobretudo. Exatamente. Né? E apostando que isso vai recuperar a economia, quando, na verdade, o efeito será contrário. Pois é, e nesse contexto a gente vê aí a região Nordeste, que registra os maiores índices também de desemprego e tem um componente diferencial que é o fato de não ter eleito o presidente Jair Bolsonaro. Em nenhum estado se viu votação que garantisse a eleição do atual presidente. Essa relação conflituosa, como se dará na prática, qual é a expectativa e o que o governo poderia fazer para se afirmar como presidente de todos e não apenas dos que votaram? Pois é, a declaração já vem nesse sentido de que eu não governo para vocês, porque eu não sou reconhecido por vocês como presidente. Então, isso obviamente complica muito. Tem um agravante aí que é o seguinte, a região Nordeste, ela concentra quase 50% da população pobre em condição de extrema pobreza do país. E grande parte do corte do gasto social, ela vai afetar principalmente as regiões, tem afetado inclusive as políticas públicas sociais, as regiões Norte e Nordeste. A gente já pode perceber isso a partir da elevação da taxa de mortalidade infantil e da população abaixo da linha de pobreza, que isso já vem sendo registrado já ali a partir de 2015, 2016, se agrava muito aí em 2017 e 2018. Então, além de nós termos uma estrutura produtiva que ela não é diversificada e nem dispõe do conteúdo tecnológico que hoje tem a região Sudeste, a gente tem ainda uma dependência muito grande exatamente das transferências constitucionais. Portanto, uma relação não muito boa com o Poder Executivo significa você penalizar os estados nordestinos e também da região Norte. Então, a gente, obviamente, vai ter aí 4 anos de muita dificuldade, a menos que essa relação seja reconstruída nos próximos anos. E a menos que o bloco do Nordeste, com suas lideranças políticas, façam valer a sua representatividade no Congresso Nacional, né? É uma outra possibilidade. E aí, mais ainda, a gente tem, inclusive, uma pauta que atenda às demandas da região Nordeste, que por ser uma região mais fragilizada, ela depende mais de um Estado interventor, de uma reconstrução, de uma recomposição do Estado de bem-estar social. Aí entra na contradição do que pretende o governo, exatamente, que é o Estado mínimo. Exatamente, exatamente. E é essa frente que precisa ser feita. Assim, os estados que compõem as regiões Norte e Nordeste, que concentram as comunidades mais vulneráveis, indígenas, quilombolas e a população pobre, obviamente precisam ter uma pauta bem definida, considerando que é isso que tende a minimizar os efeitos dessa crise econômica e política sobre os estados dessas duas regiões. Professora Luciana Caetano, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Toda foto ele está sorrindo. Ele é muito carinhoso, ele é tudo para mim. Eu não me imagino viver sem ele. Era o caçula, tinha pouco tempo que tinha parado de mamar, então aquilo tudo parecia que era mentira, né? Uma criança daquele tamanho ia ter um câncer. O grande problema do câncer infantil é porque a grande maioria dos sintomas são muito parecidos com sintomas de doenças normais da infância. Existe, criança pode ter câncer, mas hoje não é mais uma doença fatal, é uma doença tratável. O diagnóstico foi rápido, a equipe médica deu todo o apoio e hoje a gente pode comemorar a vitória. Eu estou muito feliz pelo progresso dele, por tudo que ele anda agora fazendo e antes ele não podia fazer. Então agora ele está caminhando a cura dele. Falta pouco. É um amor, é uma vitória para mim e para ele. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a professora doutora em Economia, Luciana Caetano, professora da Universidade Federal de Alagoas, que faz aqui uma análise sobre nova política
do governo Bolsonaro no que diz respeito à economia, o social e a política partidária propriamente dita, nesse contexto de resolver as grandes problemáticas do país em várias áreas, sobretudo áreas estratégicas como economia, educação, segurança, social, enfim. O que dizer hoje de duas questões que foram colocadas durante a campanha e que agora no governo está se colocando também de uma forma que, ao que parece, os conflitos continuarão, estão relacionados justamente à cultura e ao meio ambiente. Pois é, e tem uma outra pasta aí que é a política de reforma agrária, né? Que não está mais no MDA, que foi extinto, e agora está sob a responsabilidade do Ministério da Agricultura, ou seja, são interesses conflitantes. Então, tanto o meio ambiente quanto o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, na verdade, são dois órgãos estratégicos que atendem a demandas muito específicas. Uma delas, no caso do meio ambiente, inclusive, é demandas do mercado internacional. Então, a partir do momento que você tem o esvaziamento de pastas importantes como essa, cultura, reforma agrária, meio ambiente, obviamente, você tem aí a geração de outro campo de tensão na economia e demonstra também a incapacidade do governo de compreender a importância dessas partes, seja do ponto de vista ambiental, social, mas também do ponto de vista de estabelecer relações amistosas com esse mercado internacional. Então, a gente tem andado, na verdade, na contramão. E, embora em alguns momentos se tome como referência países mais desenvolvidos para justificar algumas medidas, volto a ressaltar, a nossa estrutura social é distinta e o nosso próprio estágio do processo de desenvolvimento também é distinto de outros países. A julgar, por exemplo, pela tentativa de extinguir a Justiça do Trabalho, o próprio Ministério do Trabalho. Então, essa tentativa de extinguir setores que não lhe deram apoio na campanha, me parece uma atitude equivocada de um governo que não compreende qual é o seu papel e qual é a sua função. Ou seja, não pode ser de retaliação. E você não pode assumir um governo para se vingar de quem não foi, que não lhe deu apoio. Se esse é o caso, eu não compreendo qual é o meu papel como uma liderança nacional. Ou seja, se assim for, o presidente vai fazer sua gestão apenas para os religiosos, para a bancada da arma e para o agronegócio. Não é assim que pode ser. Ou seja, você precisa dialogar com todos os setores dessa sociedade, mas respeitando, sobretudo, os setores que são estratégicos para você se legitimar politicamente. Pois é, quando a senhora fala de setores estratégicos, um Ministério do Meio Ambiente que legitima a qualidade dos produtos que são a base da nossa economia no agronegócio, para legitimá-las lá fora, onde o nível de exigência, de selo é imenso, é infinitamente maior que no país. Como a senhora vê essa questão? Pois é, um comprometimento, inclusive, da pauta de exportação, considerando que mais da metade hoje da nossa pauta de exportação está alicerçado no agronegócio. Então, a partir do momento que você commodities, né? Tira essa chancela, né, desses produtos, com esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, obviamente que você tende a ter problemas com esse mercado internacional, principalmente os países mais desenvolvidos que têm restrições mais duras com relação à qualidade desses produtos que são importados por eles. Pois é, e o entendimento das relações econômicas, por exemplo, com China, com países que a gente tem, colocar em dúvida essa relação comercial, isso é um perigo também para o país. É um perigo porque, sobretudo, para alguns produtos são países para os quais a gente tem um percentual muito alto de exportação, que significa comprometer, inclusive, a sobrevivência de alguns produtores nacionais, de alguns setores. Então, Mas o setor do agronegócio já gritou em relação a isso. Sim, porque seria prejudicado. Então, assim, o governo não pode se dar ao luxo de, por questões ideológicas ou questões pessoais, romper relações estratégicas importantes que podem comprometer a estabilidade econômica do país, inclusive comprometendo até setores que lhe deram apoio. Isso demonstra, mais uma vez, a incapacidade desse governo de compreender, numa perspectiva macroeconômica, qual é o seu papel e o que precisa ser feito para fortalecer as bases econômicas desse país. Política externa, podemos incluir nesse contexto? As relações
com o mercado internacional, não tem dado boas sinalizações de diplomacia desse governo, na sua capacidade de dialogar com os mais diversos países, né? China, Israel, a própria Europa. Então, me parece que é um governo que ainda vai ter dificuldade para se legitimar e dialogar com esse mercado internacional, dadas as suas posições, tanto na área de cultura, como em temas diversos. Então, incluindo-se aí o Mercosul, não é? Incluindo o Mercosul. Possibilidade de não participar do Mercosul. Que vantagem teria o país de não participar do Mercosul? Não, muito pelo contrário. Na verdade, essa tentativa de alinhamento à economia americana, prescindindo de tudo mais que foi importante para o fortalecimento do país, é um grande equívoco do ponto de vista estratégico da macroeconomia e da economia internacional. Da soberania do país. Exatamente. Do Brasil. De você, inclusive, ter elos com países com quem você já vem se alinhando há muito tempo, que é uma construção de longo prazo, no caso inclusive. Dos BRICS? Exatamente. No caso da China, a Índia. Então, assim, são países que tiveram, nos últimos 15 anos, uma importância muito grande para o fortalecimento da economia brasileira. Então, prescindir disso significa um erro estratégico sem tamanho, considerando que grande parte, principalmente do agronegócio, depende dessas relações com esses mercados. Segurança e combate à violência. É um tema que está na ordem do dia. No Rio de Janeiro, nós verificamos a que ponto chegou a questão da criminalidade, a participação de milícias, enfim, a participação do poder público, não é? Dentro dessa engenhosa, digamos assim, máquina de fazer dinheiro que não é aplicado no serviço público e nas questões sociais também. O que dizer da política que se aproxima de ser executada com as experiências que nós já tivemos? Que balanço a gente pode fazer? Há uma sucessão de equívocos, desde a possibilidade de flexibilização para a posse de arma, até acreditar que é o quantitativo de policiais nas ruas que vai assegurar um controle da violência. Na verdade, a gente teria. E aí, quando você tem uma proposta de esvaziamento de cultura e educação, que são instrumentos importantes para você inserir socialmente, você, num médio e longo prazo, reduzir a violência, a gente tem exatamente o contrário. A gente tem um estímulo ao acirramento das tensões sociais, que vai desde a redução do gasto social, que tende a elevar a extrema pobreza, e você ter pessoas que estão abaixo da linha de pobreza serem mais facilmente cooptados pelo crime organizado, como também pela própria proposta de você flexibilizar a posse de arma numa sociedade cujo nível de tensão já é muito alto e onde você já tem um nível de violência que é elevado demais. Então, todo o desenho da política de segurança nacional no Brasil, ela é equivocada do início ao fim, e ela prescinde de elementos importantes que são cultura, educação, distribuição de renda, que seriam elementos importantes para você, pelo menos, inserir socialmente grande parte da população de baixa renda e evitar que esses adolescentes sejam cooptados pelo crime organizado. Então, essa prática da execução sumária, como vem acontecendo em todos os estados brasileiros, inclusive no estado de Alagoas, é um outro grande equívoco que precisa ser revista, e a sociedade não pode legitimar isso, porque você não pode defender execução, porque a gente não tem pena de morte. Então, a gente precisa ter respeito pela vida, e a gente precisa compreender que, independente de quem faça a execução, ela é sempre um crime. Ainda que esse crime seja cometido pelo Estado, ele precisa ser tratado como tal. Então, a gente precisa substituir a prática da execução sumária por uma reestruturação da segurança nacional e dos Estados, a fim de que a gente possa conduzir de forma eficiente uma política pública de segurança que possa inserir pessoas, que possa recuperar pessoas, e não o contrário. E a gente vê, inclusive, algumas declarações do próprio presidente de que o Estado não tem nenhum compromisso com dependentes químicos, quando, na verdade, é um outro problema que eu vejo dentro desse conjunto de segurança nacional. Ou seja, a gente precisa tratar das mazelas que o próprio sistema de produção capitalista foi constituindo ao longo da sua história, e uma delas é a incapacidade do Estado de dar conta disso. Eu sei que o outro é voluntário para escolher provar a droga uma primeira vez, mas o Estado precisa dar conta do seu tecido social. E a senhora acredita que a população, após esse período da eleição, em que o recrudescimento da violência nas redes sociais foi observado, tenha uma consciência crítica para enfrentar algo
que venha a ser colocado contra ela própria? Há umas contradições, inclusive nas falas de pessoas que se apresentam como religiosas e que defendem coisas que são abusivas, né, do ponto de vista do respeito ao outro. São contraditórias mesmo para a formação. Exatamente. Então, assim, eu não acredito que essa população tenha uma consciência crítica, porque grande parte dela vem sendo manipulada por esse instrumento que é algumas religiões vêm utilizando dessa ferramenta como uma forma de alienação, e essa alienação, ela se contrapõe ao estímulo ao senso crítico, ou seja, se eu tenho um senso crítico, eu não me deixo alienar. A partir do momento que eu sou alienado, eu não tenho consciência dessa alienação e eu perco a minha capacidade de fazer essa reflexão sobre os fenômenos que vão acontecendo nessa realidade que eu estou observando. Então, a gente tem hoje, na minha concepção, um momento crítico em que cabe, principalmente ao setor da educação, desde o ensino fundamental até o ensino superior, um ativismo no sentido de a gente estimular exatamente o senso crítico na perspectiva de a gente ter uma sociedade ativa, dinâmica, que não fique adormecida frente aos desmandos que estão prestes a acontecer, alguns inclusive já em curso. Porque pode até surgir plebiscito num momento como esse para a população autorizar que policiais matem suspeitos sem averiguar, enfim. E isso é uma atitude arriscada porque vai na contramão na direção, digamos assim, de países que diminuíram a violência sem a utilização desses mecanismos. Exatamente, exatamente. Não, a execução é uma coisa medonha. A gente não pode partir do princípio de que uma execução seja justa sem ouvir o outro, sem um julgamento. A partir do momento que você não investiga, que você não faz uma abordagem, você sequer dá ao outro direito à fala, significa que eu tenho algo a esconder. Por que eu executo alguém sem ouvi-la? Então, a quem essa atitude protege? Na minha compreensão, a partir do momento que o Estado defende a execução, é porque o mandante da execução, ele se esconde atrás de alguma coisa. Então, é importante que os governantes tenham clareza de que a execução não é uma sinalização de justiça, mas de acobertar crimes mais graves em alto escalão. Pois é, não se enfrenta a violência com endurecimento punitivo de uma forma generalizada, porque isso já dá a conotação de uma outra ordem. Exatamente, social. Dá uma conotação de que eu estou executando para calar pessoas. E calar pessoas significa que existem crimes maiores do que aquele que foi visto inicialmente. E essa é a minha leitura, pelo menos. Para mim, todo governo que autoriza a execução é porque ele tem crimes maiores a esconder. Então, é importante que a sociedade, inclusive, esteja atenta a isso, porque você pode ser a vítima tendo alguém da sua família sendo executado, e aí, quando você for perceber o que está acontecendo, pode ser tarde demais. Professora, nós vamos agora chamar o nosso segundo e último intervalo. Já já estamos de volta com Frente a Frente. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a professora doutora em Economia, Luciana Caetano, ela que é professora da Universidade Federal de Alagoas e nos fala hoje sobre os desafios do governo Bolsonaro que vão da política ao social, passando, claro, pela economia. E aí eu pergunto, apostar no capital privado para o desenvolvimento de uma economia, isso significa a curto, a médio e a longo prazo o quê?
Isso para a situação do Brasil hoje, se a gente for observar, não é, que o Brasil, independentemente de qualquer situação, é um mercado para qualquer país no mundo vir aqui fazer investimentos. Isso numa possibilidade média, digamos assim, de retorno, de lucros, não é? Como avaliar essa situação? Olha, apostar no setor privado é o que a gente sempre fez, ou seja, o Brasil nunca foi um país socialista, a gente sempre teve o setor privado atuando junto com o setor público. Entretanto, o que a gente tem desde a década de 90 é um processo acelerado de privatização de ativos importantes da economia nacional e isso, inclusive, gerou, essa perda de ativos, inclusive, gera uma perda de receita. Se você pegar, por exemplo, a Vale do Rio Doce, a Uzi Minas e outros, a Eletrobras e outras empresas importantes que já foram privatizadas, algumas estão na mira do setor privado e, no meu entendimento, elas representaram ao longo da história uma perda expressiva de receita para a União. E para os estados também, posto que alguns bancos foram privatizados também, e empresas privadas que estavam sob a responsabilidade dos estados subnacionais. Qual é o problema do avanço da privatização como ela está posta hoje pelo atual governo? É a privatização de setores que são estratégicos para uma população ainda muito desigual e cujo acesso depende da gratuidade. A exemplo de saúde, da educação, da previdência. Então, a proposta de você fazer da previdência social no Brasil, o que foi feito no Chile, por exemplo, é, sem sombra de dúvida, um grande equívoco, porque a gente já sabe que não deu certo lá. O resultado todos já conhecem. O resultado é trágico. E outra coisa, você mudar as regras do jogo no meio do campeonato, quando, na verdade, há uma dívida junto à população, que vem contribuindo já há muito tempo dentro de umas regras que estavam estabelecidas lá atrás, quando ela entrou no setor público. No setor público e no setor privado, posto que a Previdência é para ambos os grupos. Para todos. E a mesma coisa vale para a educação e para a saúde. Então, hoje, os 3 setores mais importantes na mira do setor privado no Brasil são a educação, saúde e a Previdência. Agora, vale ressaltar que o Brasil hoje é um país em que mais de 77% dessa população depende do SUS porque não tem plano privado e que essa população não tem renda. Você pega o estado de Alagoas, a população, quase 70% da população de 15 anos ou mais ganha até 2 salários mínimos. Com o preço atual de um plano de saúde, alguém não me diga que essa população sem saúde pública ela vai conseguir comprar um plano privado. O que a gente está propondo, a partir do momento que se escancara a privatização, principalmente de setores estratégicos, a gente não se importa que gente pobre morra. Então, qual o resultado disso? Uma redução da expectativa de vida das camadas de baixa renda. Que hoje está sendo justificada para aumentar o prazo para a aposentadoria da Previdência. Né? A gente tem um risco de, havendo um esvaziamento, principalmente da saúde no Brasil, a gente ter uma redução da expectativa de vida. Retroceder. Vale ressaltar que, para os que acham que os governos de Lula e Dilma tentaram implantar um governo socialista, Inglaterra, Canadá, Nigéria, são países cujo gasto público do governo federal com a educação, ela representa mais de 70% do gasto com saúde nesses países. O Brasil gasta 42% do gasto com saúde é saúde pública, 57% é saúde privada. Considerando que esses 43% é para atender 77% da população. É uma inversão. Há uma inversão. Não há lógica. Então, dizer que a tentativa de expandir o gasto social nos governos de Lula e Dilma caracteriza um governo socialista é não compreender a consolidação do Estado Social nos países desenvolvidos, que hoje, ainda assim, tem um gasto social muito maior do que o Brasil, que é ambos são capitalistas. E não atender à Constituição do país, né, quando diz que esses serviços são para todos. Exatamente. A universalização de saúde e educação na Constituição de 1988 nunca foi reconhecido pelos neoliberais, inclusive sob o argumento de que o Brasil não tem condição de bancar a Constituição de 1988, quando na verdade esse é um grande equívoco e o que está posto hoje com essa privatização, principalmente de setores estratégicos, é você elevar o grau de desigualdade social e produzir um campo de tensão que é arriscado, inclusive, para a estabilidade política e econômica desse país. Composição do Ministério.
Nossa, você tem aí uma composição de ministério que, frente às declarações de combate à corrupção, demonstra um grande fracasso de início desse governo frente àqueles que o elegeram. Por exemplo, tem a ver com a presidência do Banco do Brasil? Tem a ver com a presidência do Banco do Brasil, também. Tem a ver com alguns chefes da Casa Civil, ou seja, vínculos. Vários. Eu acho que mais de 8 nomes que compõem esse governo estão investigados, hoje alguns já na condição quase de réu. E eu me referi quando estabeleci aqui, coloquei vínculos familiares. Né? Exatamente, nepotismo, prática de nepotismo. Então você vai aí da prática de nepotismo a pessoas sob investigação para um governo que em discurso de campanha disse que o seu propósito era limpar esse país da corrupção e, portanto, está mais infiltrado do que qualquer um a quem ele tenha direcionado críticas. Então, essa composição, e mais ainda, foi dito também que a escolha dos cargos seria estritamente técnica, e aí se você pegar também essa composição, você vai ver que não tem nada de técnico, pelo menos para alguns nomes que já foram indicados, inclusive pessoas que, um cargo técnico no Ministério de Relações Exteriores, por exemplo, em que a pessoa, inclusive, acabou de se demitir porque não tinha tecnicamente o perfil, não se enquadrava nas exigências do cargo. Isso é só para citar alguns exemplos, porque tem uma relação efetiva com o Eduardo Bolsonaro, que é filho do atual presidente. E aí você tem outros casos, obviamente, se a gente não tem toda a relação de todos os cargos comissionados, mas se você for ver, inclusive, alguns que foram indicados pela própria esposa do Jair Bolsonaro, então você tem aí casos explícitos de relações afetivas, que é o critério de escolha para a ocupação desses cargos, quando, na verdade, a promessa de campanha era de escolha técnica e de combate à corrupção. Portanto, isso representa já de cara uma grande frustração para aqueles que defenderam esse governo como alguém que estava acima de qualquer suspeita. Qual seria o cenário a ser vislumbrado, não é, nos próximos meses, quando as equipes já estiverem totalmente inteiradas da realidade do país? Porque o governo Temer já protagonizou algumas medidas que enfraqueceram, do ponto de vista de investimentos, setores importantes, né? Nós tivemos aí, no campo da educação, por exemplo, o contingenciamento de recursos para um período de 20 anos. Então, qualquer coisa que venha incidir sobre este período já vai deixar um vácuo financeiro imenso no Ministério. E tem ainda, Gorete, o tempo de acomodação dessa reforma administrativa, que a gente não sabe como ela vai se dar nesses próximos 12 meses. Ou seja, obviamente já se produz inicialmente um campo de tensão, porque os diversos grupos já se manifestam, já vão às ruas. Obviamente a tentativa do governo vai ser de esvaziamento para pastas que atendem a demandas de setores que não lhe deram apoio na campanha. Só que isso, obviamente, tende a ter um preço, porque esses grupos são vivos e são ativistas políticos. Então, é importante que esse governo compreenda isso. Independente de qual seja o seu direcionamento no que diz respeito às políticas públicas direcionadas aos grupos mais vulneráveis, é importante que se compreenda que há um ativismo político e que ele vai ser colocado à prova no momento necessário. Então, a gente tem aí um campo de tensão muito grande e eu acredito que tenha consequências ao longo desses 12 meses, considerando os resultados que possam ser apresentados. Que leitura, para a gente finalizar, a senhora faz, por exemplo, de seguidores que hoje já não se expõem no elogio e há outros seguidores que ignoram a realidade? Pois é, a gente tem... Nas redes sociais, é isso que eu me exatamente. refiro. Não, eu acredito que, quando eu falo que grande parte desse público foi cooptado pela igreja, principalmente a igreja evangélica, e que, através de um instrumento... E aí, no estágio de alienação muito grande, obviamente, alguns têm um nível maior de discernimento e já começam a se dar conta do verdadeiro perfil e da composição que é esse governo. Então, a minha esperança é de que a gente tenha aí, ao longo dos próximos meses, um despertar da sociedade brasileira no sentido de se organizar. No sentido crítico. Exatamente. Como sempre foi, né? E tanto é que esse governo dá sinalizações para frente e para trás o tempo todo, porque significa que ele não está muito seguro e que as manifestações que são colocadas, as manifestações sociais, elas têm surtido efeito. Ou seja, a partir do momento que você tem, seja a imprensa ou grupos
grupos organizados criticando, pressionando o governo, ele recua porque ele precisa de legitimidade. Então, a gente precisa desse ativismo da sociedade no sentido de pressionar esse governo, assim alinhar as demandas de uma sociedade com um tecido social ainda muito vulnerável e que precisa da proteção do Estado. Professora, eu agradeço mais uma vez a sua participação e até uma próxima oportunidade. Estou à disposição. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.